Vamos falar de potencial pagador. Pensa o seguinte, isso aqui é muito importante. Se você não entendeu nada até agora, não se preocupe, entende isso daqui que eu vou falar. Isso é muito importante, que é o seguinte. Vamos pegar, digamos que você, vamos pegar aqui um mercado que a gente está falando de mercado digital. Digamos que você tenha uma habilidade muito grande em ensinar pessoas a usarem o Facebook. Você é um craque em Facebook. E você pode vender essa sua habilidade para diversos mercados. Você pode vender, por exemplo, para o mercado de, sei lá, analistas de mídia social, ok? Ou você pode vender para o mercado de, vamos pensar aqui, produtores de grandes eventos. Legal? Bacana. Agora imagina o seguinte, quanto que um analista de mídia social consegue pagar pelo seu curso? Ele geralmente é um cara mais novo, é um cara que está começando a trabalhar, o salário dele não é lá muito alto, ele está no início da carreira dele. Talvez ele consiga pagar R$1.000, consiga pagar R$800, R$1.500, por aí, mas não muito do que isso. E o seu curso é muito bom. Agora, o mesmo curso, o mesmo conteúdo, pode ser vendido também para produtores de grandes eventos. Eventos que o cara fatura 10 milhões no evento. E Facebook é muito bom para colocar a gente no evento. Agora, imagina que você pega o seu conteúdo, mesma coisa. Você se posicionou para analista de mídia social, só que você fala o seguinte, mas espera aí, produtores de grandes eventos podem me pagar muito mais, tem um potencial pagador muito maior do que o analista de mídia social. Então eu vou me reposicionar, eu vou construir a minha autoridade no mercado de produtores de grandes eventos. E eu vou produzir o meu conteúdo que eu já sei para eles, de maneira específica. E eu não vou cobrar R$500, eu vou cobrar R$10.000. Por quê? Porque eu entrego uma solução que vai fazer com que ele fature 10 milhões de reais num grande evento. Ou seja, o potencial pagador do público para o qual você se posiciona aumenta muito o nível de receita que você tem, o volume de receita que você vai ter. Então não é só você construir toda essa pirâmide, é você saber para quem, qual é o teu posicionamento, para quem você ajuda a fazer o quê, para quem você vai construir tudo isso, para quem você vai ser autoridade. E lembra que a autoridade é a percepção, não esquece disso, a autoridade é a percepção. Só que você quer ser uma autoridade na percepção de quem? De um público que tem um potencial pagador menor ou de um público que tem um potencial pagador gigantesco? Essa é a sua escolha, tudo bem? Tem uma frase que eu adoro, que foi falado por um cara chamado Takeo Fukuda em 1964, e ele era o primeiro-ministro do Japão na época. E ele falou o seguinte: copiar para criar, criar para competir, competir para vencer. Já estamos na segunda fase. De novo, copiar para criar. Pensa no Japão, aí na década de 60, 70, 80. Copiar para criar. Lembra o Made in Japan? É que nem o Made in China até pouco tempo atrás. Agora também isso está mudando. Mesma estratégia. Copiar para criar, criar para competir. Então, primeiro eles copiavam e criavam. Copiavam e criavam. Depois eles passaram a criar para competir. E depois, competir para vencer. Toyota, por exemplo, é o quê? Competir para vencer. Então, não é mais o copiar para criar, não é verdade? Aqui, muitas vezes é isso que acontece. O especialista, ele copia para criar. Ele não está criando nada, ele está só copiando e ensinando da melhor maneira possível, muito melhor que o professor. Ele está gerando muito mais valor do que o professor. Ele está dando uma aula diferente, ele está colocando mais conteúdo, ele está fazendo a coisa melhor. Então, agora ele passa a ter nome. Aí ele passa a criar. Então ele passa a criar para competir. Segunda fase. Virou uma autoridade, você está criando para competir. E depois você vira uma autoridade celebridade. Aqui, você é praticamente único. Existem poucas. Eu não sou um artista de novela. Eu chego no shopping, quem me reconhece é quem está no mercado que eu estou e me conhece por causa disso. Então é a autoridade celebridade. Não a celebridade autoridade, é a autoridade celebridade. Ele é uma autoridade primeiro. E depois é que ele se tornou uma celebridade técnica, uma celebridade do mercado. Só que ele expõe a opinião dele, ele fala. Então ele acaba tendo um perfil aqui muito de pessoa e aqui muito de técnico. Aqui de pessoa, aqui de técnico.
ok? Então ele é uma autoridade celebridade. A autoridade celebridade é competir para vencer. É isso daqui. Quando você se torna uma autoridade celebridade, você vence no seu mercado, independente de qual ele seja. Lembra do professor Pasquale? Professor de português anônimo, começou a ser um professor muito bom, começou a ser visto como especialista, começou a lançar livro, foi chamado, começou a virar autoridade, né? Depois ele foi chamado para cultura, tinha um programete ali na TV Cultura, ele virou autoridade celebridade, entrevista, palestras. O quanto que um professor Pasquale ganha a mais do que um professor anônimo de português? Muito mais, mas muito mais. Por quê? Porque ele está aqui, ó, numa autoridade celebridade. O personal trainer, Nuno Cobra, começou aqui, personal. Depois ele se tornou especialista. Começou a se tornar uma autoridade, escreveu Semente da Vitória, virou autoridade celebridade, aí virou personal do Ayrton Senna, do Abílio Diniz, porque ele está aqui, ó, autoridade celebridade, uma celebridade técnica. Isso aqui gera uma vantagem competitiva gigantesca. Imagina se o Nuno Cobra, personal trainer de caras muito grandes, lançasse uma linha de produtos, uma linha de shake, sei lá, ou então lançasse uma academia. O Bernardinho, acho que é o Bernardinho, né? Ou o Luciano Huck, não lembro. É sócio, acho que é o Bernardinho, é sócio de uma rede de academia gigante. Pô, ele está no meio do esporte. A autoridade, celebridade recebe as melhores oportunidades. Ok? Então, qual é o teu objetivo? É você subir nessa pirâmide por meio do conteúdo. Quando você é professor, as pessoas escutam o seu conteúdo. Mas o seu conteúdo, não você, é o seu conteúdo que elas escutam. Quando você é especialista, as pessoas conhecem você. Quando você é autoridade, as pessoas confiam em você. Quando você é uma autoridade celebridade, elas admiram você. E quando você é mito, você se torna imortal. As pessoas idolatram você. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Essa imagem aqui, ela parece complexa, mas é basicamente o que você tem em cada etapa da sua jornada de pagamento baseado no total de horas trabalhadas para pagamento baseado no total de valor gerado, ok? Então, isso aqui é uma curva do sino, né? Gaussiana, chame como quiser, mas isso aí não importa. Imagina o seguinte, você é professor, depois se torna especialista, autoridade, celebridade e mito. Digamos que aqui seja um retrato do que... Vamos falar que aqui seja um retrato de como eu sou visto hoje. Poucas pessoas hoje me veem como professor. Porque rapidamente elas já passam para me ver como especialista e depois autoridade. Porque eu tenho muito conteúdo, muita gente falando sobre mim, tenho um livro, tenho a minha história, vídeo, aula e por aí vai. Então, poucas pessoas me veem como professor. Rapidamente, as poucas que me veem como professor já passam a me ver como especialista. Muitas ficam aqui e outras que consomem mais o meu conteúdo já me veem como autoridade. E uma parte um pouco menor me vê como autoridade e celebridade e pouquíssimas me veem como mito. Pouquíssimas. Aquelas que me acompanham desde lá de trás, há 10 anos, por exemplo. Mito é o tempo. Esse é um retrato. Qual é o seu objetivo? Deslocar cada vez mais pessoas para a direita do gráfico. É isso que você tem que fazer. Então você, aqui, o que acontece? Você trabalha mais horas e ganha menos dinheiro. Para cá. Aqui, você trabalha menos horas e ganha muito mais dinheiro. Tudo que a gente já falou. Então essa curva é a curva que você tem que entender como é que funciona. Para cada pessoa, ou você vai ser um professor, especialista, autoridade, ou mito. Para cada pessoa. Então tem uma pessoinha aqui que ela te vê como autoridade, de repente ela descobre mais sobre você, passa a descobrir sobre as suas atitudes, os seus exemplos, as suas palavras, sua integridade, sua legitimidade, sua força de vontade. Você vira uma autoridade celebridade. Ela quer estar perto de você. Ela pula daqui para cá. Aí uma outra pessoa também pula daqui para cá. Isso aqui vai enchendo. Então você vai pegando, como se fosse essa linha verde, vai trazendo cada vez mais para cá, né? Cada vez mais gente está aqui na área de autoridade e celebridade. O teu objetivo é empurrar as pessoas para lá. Por meio do quê? Do conteúdo. E quanto mais você aumenta a sua reputação, mais você aumenta a sua autoridade e mais você ganha dinheiro, transferindo as pessoas de um lado para o outro. Então, isso daqui que faz com que você seja realmente grande. Se você gostou desse vídeo e se você quer receber os meus próximos vídeos com prioridade, entendendo exatamente o que eu aprendi ao longo desses meus 20 anos como empreendedor, faz assim. Primeira coisa, ativa as notificações que estão aqui embaixo. É o botãozinho de notificação para você ser avisado quando
um vídeo novo meu sair. E assina aqui o canal aqui do YouTube. Assina o canal porque a partir daí o YouTube vai te mandar um e-mail falando que saiu um novo vídeo meu. Esses meus 20 anos de empreendedor tem muita coisa para eu ensinar para você. Eu quero que você saiba isso em primeira mão. Então, ativa a notificação, assina o canal e nos vemos no próximo vídeo.